pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos de ótica com espelhos planos. Então, nós vamos aí iniciar o estudo de espelhos planos, falando das leis de reflexão. Nós temos aí duas leis que vão nos orientar nessa reflexão. Primeiro, que os raios de incidência e de reflexão estão sempre no mesmo plano, eles são coplanares. O que isso quer dizer? Que no mesmo plano em que tem uma incidência, né? Se a gente observar aí, essa incidência está acontecendo no plano aqui, né? Como essa superfície que nós temos aqui é um espelho, a gente vai ver o raio refletir e tudo vai ficar aqui coplanar, no mesmo plano. A segunda lei da reflexão vai falar aí que o ângulo de incidência, esse θ aí, vai ser igual ao θr. Então, ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão em relação à reta normal. Quando a gente traça aí uma reta perpendicular à nossa superfície, ela é uma reta normal, e a gente vai ter, então, ângulo de incidência, né, o θ aí de incidência, igual ao θ de reflexão. Essa é a nossa segunda lei de reflexão. Outra coisa muito importante que nós temos aí nos espelhos são algumas propriedades. Nós vamos trabalhar aí com as propriedades, né, em relação à formação da imagem. A gente tem aí uma simetria entre o objeto e a imagem. Essa simetria, ela vai gerar uma imagem que a gente chama de enantiomorfa, que é uma imagem que tem simetria, né, é simétrica, mas não se sobrepõe, a gente não tem sobreposição. O objeto está na frente do espelho, a imagem formada está atrás do espelho, então ela é sempre virtual por conta disso, e o tamanho da imagem vai ser igual ao tamanho do objeto. A distância que o objeto está do espelho vai ser a mesma distância que a imagem estará para trás do espelho. Isso é muito importante na resolução de exercícios, ok? Quando a gente pensa aí nessa questão de ser enantiomorfa, de não se sobrepor, se a gente pegar aí o objeto e a sua imagem, se a gente tentar colocar um em cima do outro, não tem essa sobreposição, porque a gente tem o que a gente chama de imagem espelhada ou imagem enantiomorfa. Outra propriedade muito importante é a propriedade de campo visual. A região de campo visual aí é a região que o observador consegue enxergar, né, por conta da presença aí de um espelho. Então, quando a gente tem um espelho plano, nosso campo visual acaba aumentando em relação à presença desse espelho, por conta aí, né, da dimensão dessa superfície espelhada aí, né? Então, a gente vê onde está o observador, onde é que vai ser formada aí, né, as imagens e a dimensão do espelho, a gente tem essa região de campo visual, que é a região que pode ser observada pela utilização do espelho. Outra informação bastante importante, né? Outra propriedade bastante importante é a propriedade de translação. Translação é modificar a posição do espelho. Então, se a gente observar aqui, né? Lembrando que eu não estou rotacionando aí o espelho por enquanto, estou só mudando ele de posição, sem mudar aí, né, a orientação dele. Então, se a gente tem um objeto que está a uma distância de 2x desse espelho, a sua imagem vai ser formada também a uma distância 2x. Se eu caminhar com esse espelho agora, uma distância de 1x, o meu objeto passa a ter uma distância de 3x aí do seu espelho, da posição do espelho. E a imagem precisou se deslocar 2 vezes essa distância para trás para manter, para respeitar a mesma distância que nós temos agora, né, do objeto em relação ao espelho. A imagem tem que manter essa mesma relação entre o espelho e a sua formação. Então, se o espelho anda x, né, uma distância x, a imagem tem que andar uma distância de 2x. Isso interfere na velocidade que nós vamos ter aí, a velocidade de translação do espelho e da imagem. Se a gente observar aqui, a gente tem aí, né, em relação ao objeto, a nossa imagem caminhou 2 vezes e ela, né, caminhou esse espaço no mesmo intervalo de tempo que o espelho caminhou uma distância só, a velocidade da imagem, então, aí, né, em relação ao seu objeto, vai ser o dobro da velocidade do espelho. Se a gente for ver em relação ao espelho, né,
a velocidade aí, né, ela vai ser igual em relação ao espelho. Então, a gente tem que sempre observar se a gente está analisando a velocidade em relação ao objeto ou em relação ao espelho. Se for em relação ao objeto, como a imagem anda o dobro do espaço no mesmo intervalo de tempo, a sua velocidade tem que ser o dobro. E outra propriedade bastante importante é a propriedade de rotação. Quando a gente tem um espelho, aqui que é a situação 1, a gente tem um ângulo de incidência que vai ser igual ao ângulo de reflexão 1 aqui. Se a gente mudar, né, a posição desse espelho, se eu rotacionar esse espelho, abrindo aí um ângulo que a gente vai chamar de ângulo alfa, qual que vai ser o desvio que a gente vai observar nesses ângulos aqui de incidência e reflexão? Se a gente analisar aqui, né, se eu chamar esse ângulo agora aí de delta, né, chamei de alfa e delta aqui, a gente vai ver que o ângulo delta aí, ele vai ter que ser 2 vezes o ângulo alfa. Essa é uma propriedade da rotação. Quando a gente tem uma rotação, o ângulo formado aí vai ser o dobro da rotação que o espelho sofreu. Isso dá pra gente analisar pelos triângulos, ó. Se a gente pegar esse triângulo aqui que eu vou rabiscar e analisar os ângulos internos dele dando 180 e depois analisar esse triângulo aqui, os ângulos internos dele dando 180, fazendo uma relação entre incidência 1, incidência 2, reflexão 1 e reflexão 2, a gente vai ter essa relação entre os ângulos. Então, toda vez que a gente rotaciona um espelho plano, o ângulo de rotação dele vai gerar aí um desvio de 2 vezes o valor deste ângulo na nossa incidência e reflexão. Essa é uma das propriedades aí de rotação. A gente vai treinar um pouquinho isso na tarefa. E aí, por fim, a gente vai ver a associação de espelhos. Quando a gente une mais de um espelho, o número de imagens formadas está relacionado com o ângulo entre os espelhos, né? Então, se eu pegar aí um ângulo entre 2 espelhos, 360 dividido por esse ângulo, descontado aí uma unidade, né? Que eu tô descontando um objeto, eu tenho o número de imagens formadas. E a gente vai ver que essa associação, então, para um único objeto, eu posso gerar várias imagens aí, só pensando nessa organização entre 2 espelhos, em trabalhar o ângulo entre esses 2 espelhos. Para a gente ver um exemplo, ó, se esse ângulo aqui for, por exemplo, aí de 40 graus, se a gente pegar 360 dividido por 40, ó, vai dar 9. 9 menos 1, então o número de imagens para uma associação entre 2 espelhos, onde o ângulo entre eles for 40 graus, eu vou ter 8 imagens formadas. Então, com um único objeto, só associando espelhos planos, eu consigo aí, né, mais de uma imagem. Então, vamos ver alguns exemplos, né, para aplicar esses conhecimentos sobre os espelhos planos. Primeiro exercício que a gente vai ver aqui, primeiro exemplo, vai falar um pouquinho de translação de espelho, né? Então, o espelho vai se movimentar e a gente vai analisar a velocidade que esse espelho adquire em relação a um garoto e ao ônibus. Então, eu tenho um espelho que está preso lá na traseira de um ônibus que se afasta com a velocidade de 36 km por hora aí. A gente sempre deixa aqui em metros por segundo, né, para deixar em sistema internacional de medidas. Aqui eu não coloquei as alternativas, mas a gente sempre trabalha no SI, tá bom? Então, para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Aqui, então, vai dar 10 metros por segundo. Então, eu tenho um ônibus que está numa velocidade aí de 10 metros por segundo e tem um espelho preso na traseira deste ônibus. Aí ele pergunta assim, ó, em relação ao garoto e ao ônibus, as velocidades da imagem são... A gente tem, então, um garoto, né, que observa o ônibus se afastar, então. Se o ônibus está com 10 metros por segundo de velocidade, a gente já sabe que por conta da imagem ser formada no espelho atrás do espelho a mesma distância que está do seu objeto, a gente vai ver, então, essa imagem, né, velocidade da imagem em relação ao garoto ser o dobro da velocidade, porque é o dobro aí do ΔS, né, da distância, como a gente viu lá na parte teórica. Então, em relação ao garoto, vai ser 20 metros por segundo. Em relação ao próprio ônibus, né, como o espelho está preso no ônibus, ele tem a mesma velocidade que o ônibus tem. Então, vai ser 10 metros por segundo em relação ao ônibus, né? Não vou arriscar desenhar um ônibus, só vou colocar aqui, ó,
Vou colocar aqui bus. Melhor, né? Então, aqui vai ser 10 metros por segundo, porque o espelho está no ônibus, então está na mesma velocidade que ele. Se é em relação a um objeto fixo fora, né, do nosso referencial, que é o ônibus, a velocidade sempre é o dobro. Nós vamos ver, então, um exemplo de rotação. Ele fala que tem um espelho que realiza um giro de 30 graus em torno do seu eixo e ele quer saber o ângulo de rotação dos raios refletidos. Quando a gente tem aí, então, o espelho rotacionando, o raio, né, que vai ser refletido aí, né, vai ser 2 vezes o valor deste ângulo. Então, vai ser 60 graus. A gente já viu, né, pela associação aí dessa rotação, os ângulos que são formados e pelos triângulos que nós observamos lá na parte teórica, o ângulo sempre vai ser o dobro do giro que o espelho realizou. E aqui ele vai trabalhar com o número de imagens formadas. Nós já sabemos que o número de imagens formadas, quando nós temos associações de 2 espelhos, vai ser sempre 360 dividido pelo ângulo que esses espelhos formam entre si, que a gente vai chamar de alfa aqui, menos 1. Aí ele fala assim, ó, com 3 bailarinas colocadas entre 2 espelhos planos, um diretor de cinema consegue uma cena onde são vistas 24 bailarinas. Bom, ele quer saber o ângulo entre os espelhos. Primeiro, se nós observamos 24 bailarinas, a gente tem que excluir deste número o número dos objetos, né? O número das pessoas mesmo, das bailarinas, para a gente só trabalhar com o número de imagens, porque esse N aí da fórmula é o número de imagens formadas. Então, eu vou tirar aí, né, as 3 bailarinas, aqui vai dar 21. Pronto, agora a gente tem o número de imagens. 21 imagens são formadas aí, não por um objeto, mas por 3 objetos, porque são 3 bailarinas. Então, eu vou pegar esse 21 aqui e vou dividir por 3, porque quando a gente calcula o número de imagens formadas, quando tem uma associação aí entre espelhos, né? Nós estamos mostrando o número de imagens formadas por quantidade de objetos. E aqui nós temos 3 bailarinas, então são 3 objetos. Então, cada bailarina forma aí 7 imagens. Então, esse é o número de imagens formadas, né? Por bailarina. E aí, eu consigo, então, a partir da fórmula do número de imagens formadas por objetos, aqui 7 imagens, calcular, né, o nosso ângulo. Então, vou substituir aqui nesse N, ó, vou mudar de cor para ficar melhor, vou substituir aqui por 7. Então, vai ficar, ó, 7 é igual a 360 dividido por alfa menos 1. Vou passar o menos 1 para o outro lado, né, ele vai mais 1, então vai ficar 8. Passo o alfa multiplicando, então vai ficar assim, ó, 8 alfa é igual a 360, e aí passa 8 dividindo 360, esse alfa, então, vai dar 45 graus. Então, lembre-se sempre que essa fórmula é o número de imagens formadas quando a gente tem associação entre 2 espelhos, depende do número, depende do ângulo entre esses espelhos, né? E essa quantidade aí de imagens formadas sempre é por objeto, por unidade de objeto. Por isso que a gente passou por essa etapa aqui de dividir a quantidade de imagens que a gente tinha pela quantidade de bailarinas, ok? Bom, pessoal, na aula de hoje a gente ampliou as nossas discussões sobre ótica, incluímos aí um instrumento de ótica muito importante, que são os espelhos planos, né? A parte teórica do que nós discutimos hoje estão lá nas páginas 255 até 275, leiam com carinho, façam as suas anotações. Eu vou deixar 4 exercícios de tarefa, a gente corrige nas próximas aulas, né? São os exercícios 2, 5, 6 e 9 das páginas 276 e 277. A gente se vê muito em breve. Caprichem na tarefa. Um beijo, fiquem com Deus. Bons estudos, até a próxima. Tomem cuidado aí, né, em relação à reflexão. Vai que você tem um superpoder, não vai esquecer que a gente tem uma propriedade bastante importante dos espelhos planos aí, que é a reflexão.